Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula especial que realmente vai te dar um norte do porquê as relações dão certo para alguns e para outros não. Antes eu queria dizer que seria impossível para mim atender a todos aqui no chat, tá? Contudo, a minha equipe está aqui atenta e ela vai responder vocês também. Eu peço também que você não saia agora, porque não será possível voltar nem assistir novamente. Essa aula não vai ficar salva. Então a oportunidade é agora. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Quero dizer com toda a propriedade que quem ficar comigo até o fim vai realmente receber um conteúdo que praticamente ninguém tem. Já deixa em mãos aí uma caneta e também papel para anotar os itens importantes que eu vou falar ao longo dessa aula. Vamos lá, responda sim aqui no chat se você quer realmente entender o que faz um relacionamento dar certo e por quais motivos muitas conversas terminam em brigas. Às vezes conversas sobre assuntos bobos. Vamos lá, comenta aqui, que assim eu fico mais motivado também. E assim a gente espera um pouco as pessoas entrar. Escreve também aqui embaixo, aqui nos comentários, de qual estado você está assistindo. Tem gente de todo lugar aqui. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Portugal, muito bom, muito bom. Canadá, tem gente de todo mundo aqui. Muito jóia, muito bom, muito bom. O pessoal vai entrando aí. Bom, tem gente de todo o Brasil e também do exterior. Isso é magnífico. Isso mostra o poder da tecnologia, o poder de levar a mensagem a todos os cantos do mundo e mensagens realmente que vão transformar. Bom, vamos lá. Beleza? Vamos em frente, né? Outra coisa que também é importante. Nessa aula, você vai de fato aprender algo. Eu preciso dizer isso, eu me obrigo a dizer isso. Você vai aprender algo, não tenha dúvida disso. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu cansei de assistir aulas ao vivo que não entregavam nada de valioso e que eram só para ofertar algo no final. Não tem problema ofertar algo no final. Eu também vou abrir as vagas do método DCA no fim dessa aula. Mas antes disso, é minha obrigação, tá, te entregar um conhecimento que realmente vai fazer diferença na sua vida. E principalmente te mostrar que há um caminho melhor. E eu conheço esse caminho. Eu conheço esse caminho. A minha missão aqui é fazer com que você se relacione melhor com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua sogra, enfim. Eu senti na pele o que é estar cego diante daquilo que é necessário para se ter uma vida que vale a pena viver. Não simplesmente passar pelo mundo achando que sofrer é algo normal e que não tem mais jeito. Tem jeito sim, e é por isso que eu estou aqui. Nos próximos minutos, o meu objetivo é que você descubra onde está errando na sua comunicação e como você consegue mais admiração, mais respeito, mais compreensão e harmonia nos seus relacionamentos, por meio da comunicação assertiva. Vejam bem, por meio da comunicação assertiva. Antes de mais nada, eu preciso explicar aqui para quem é essa aula. Quem deve ficar aqui até o fim? Quem realmente vai ganhar com isso aqui? Essa aula é para aqueles que sofrem por não se sentirem compreendidos em seus relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, enfim, em todos os seus relacionamentos. É para aqueles que sentem que suas opiniões e sentimentos são frequentemente ignorados ou mal interpretados, ou, sabe, gerando frustrações e isolamento. É para aqueles que reagem no impulso, dizendo coisas que não queriam e depois se arrependem profundamente, criando ciclos de conflito e de ressentimento. É para aqueles que têm medo de estragar tudo ao expressar o que sentem, temendo reações negativas, temendo rejeição ou o fim do relacionamento. Esse medo leva a pessoa a se tornar ressentida e muitas vezes mal-humorada. É para aqueles que comunicam pensamentos ao invés de sentimento. Por exemplo, você é egoísta, ao invés de dizer me sinto magoado. É para aqueles que fogem de conversas difíceis, aqueles que evitam confrontos, desculpa, e criam uma distância emocional com o parceiro sem perceber, silenciosamente ao longo do tempo. É para aqueles que têm baixa maturidade emocional, não sabem lidar com as próprias emoções e acabam desgastando o relacionamento.
Essa aula é para quem ainda entende a importância de um bom relacionamento e precisa aprender a habilidade mais importante do século para construir um relacionamento para a vida toda, um relacionamento saudável, bom, um lugar onde ambos queiram estar mais para a vida toda. E se você não está em um relacionamento, não tem problema nenhum. Você pode utilizar todo o conhecimento quando você estiver em um relacionamento e evitar os erros do passado e construir um futuro diferente. Bom, agora eu também preciso dizer para quem não é esse curso, quem não deve assistir essa aula, quem não deve ficar aqui perdendo seu tempo. Tá? Essa aula, ela não deve ser assistida por quem pensa que um bom relacionamento é sorte. Um bom relacionamento não é sorte. Tá? Outra coisa, essa aula não deve ser assistida se você acredita em superstições de alma gêmea. Outra coisa, não assista essa aula se você acredita que existe uma fórmula mágica para se livrar dos seus problemas. Ou coloca toda a culpa dos problemas do relacionamento no outro e vive no modo de vítima. Se você se enquadrou em alguns desses últimos itens aqui, não adianta você ficar aqui porque você não vai absorver conhecimento. Você não vai conseguir, porque você está blindado. Bom, você já se sentiu como se estivesse falando outra língua com a pessoa que você ama? Como se suas palavras fossem interpretadas de forma totalmente diferente do que você queria dizer? Eu sei exatamente como é essa sensação de frustração e isolamento. Por anos, eu vivi em um campo de batalha constante com a minha esposa. Até que eu descobri um segredo simples, mas poderoso, que realmente transformou a nossa comunicação e nos aproximou como nunca antes. A verdade é que nós, seres humanos, nós complicamos demais as coisas e acreditamos que existem grandes segredos por trás do sucesso do outro. O que eu e a Maria fizemos é simples, mas funciona. Nessa aula eu vou te revelar esse segredo e te mostrar como você pode realmente comunicar sem medo, expressar os seus sentimentos com confiança e construir relacionamentos mais fortes e saudáveis, dos quais você se sente amado, amada, respeitado, respeitada e visto. Na verdade, são 6 segredos. 6 segredos de comunicação que aumentam a conexão com o seu parceiro. São 6 segredos que diminuem as brigas, aumentam a admiração e a compreensão mútua. Cada segredo importa e é essencial que você entenda todos eles. Por isso, fica bem atento. Além disso, olha só, pessoal, além disso, quem ficar até o final vai ganhar 2 presentes que somente meus alunos têm acesso. Então fica aí até o final que vai valer a pena também. Agora eu quero te pedir o seguinte, para você pegar papel e caneta e anotar o seguinte. Tá? Pega aí o papel e caneta aí. Espera um pouquinho. Vamos lá. Responde a seguinte pergunta aqui para mim. Em qual dos 4 grupos você se identifica aqui? Tá? Presta bem atenção. Tá? Qual dessas frases descreve melhor como você se sente em seu relacionamento? A primeira. Me sinto amado. Me sinto compreendido, seguro, para ser quem eu sou. Eu posso agir livremente. O segundo grupo. Eu me sinto frustrado, irritado e impotente para mudar a forma como me comunico. Por isso, com constância, sou reativo, sou impulsivo e depois vivo me arrependendo. Terceiro, me sinto ansioso, inseguro e com medo de perder o amor e a aprovação do outro. Por isso eu acabo omitindo, eu acabo escondendo aquilo que me incomoda e acabo jogando essa poeira para debaixo do tapete, esperando que se resolva sozinho com o tempo. Quarto grupo. Estou solteiro após passar por um término conturbado e decidido a não cometer os mesmos erros que cometi no passado. Mas muitas vezes não consegue, né? Se você faz parte do grupo 1, ótimo, parabéns. Parabéns por estar aqui. Porque sempre tem algo que a gente pode realmente aprender e melhorar. E se você faz parte dos outros grupos, né, dos outros 3 grupos, não se preocupe que hoje você vai descobrir como mudar isso. Você vai continuar, eu vou fazer uma pergunta aqui para você para tocar na consciência de você. Você vai continuar esperando que o outro mude? Seja realmente sincero com você. Você vai esperar que o outro mude? Você vai continuar colocando toda a responsabilidade
nos seus pais, ou nos seus traumas lá do passado, você vai continuar guardando tudo o que te magoa até adoecer? Já parou para pensar nisso? Você realmente vai normalizar não saber falar o que te incomoda e aceitar tudo do outro? Você vai realmente normalizar viver uma vida sendo reativo, sendo impulsivo? Ou você vai assumir a responsabilidade pelo seu próprio comportamento e começar a tomar as medidas necessárias para transformar os seus relacionamentos? Eu sei que parece difícil ouvir isso, mas é no desconforto que a mudança começa. E eu preciso fazer isso contigo. É no desconforto que a mudança começa. E se eu estou falando isso, é porque eu realmente quero que você se transforme e viva a vida e o relacionamento que você sabe que merece. Todos merecemos a felicidade. Se você ainda não me conhece, é importante que eu me apresente, tá? Muito prazer aqui, eu me chamo Daniel de Andrade, eu tenho 51 anos, sou terapeuta, me especializei em relacionamentos e comunicação assertiva. Sou casado há 31 anos com a Maria e tenho 2 filhos, Mateus e Daniela, filhos maravilhosos, dos quais me orgulho muito. Eu não sei você, tá? Mas da família que eu vim, não tinha comunicação. Quando os meus pais falavam um com o outro, na maior parte do tempo era para reclamar, era para brigar, ofender. Eu cresci em uma casa totalmente disfuncional, nós passamos por muitas dificuldades, mas o pior de tudo era a falta de estrutura emocional. Quando eu me casei com a Maria, a minha atual e única esposa, eu decidi construir uma família. E construir uma família não é apenas, ah, sabe, não é a mesma coisa que dividir a casa com sua esposa e com seus filhos. Vai muito além disso. Eu prometi para mim mesmo que eu não iria repetir o padrão que eu cresci vendo e que, na época, era a única forma que eu conhecia. Afinal, foram os exemplos que eu recebi. Acontece que quando eu e a Maria firmamos um relacionamento sério, tá, não demorou muito para tudo aquilo que era bom ficar ruim. Virou um caos. No primeiro ano, ali que a gente começou a namorar, as brigas começaram. E tanto eu quanto ela estávamos repetindo os mesmos padrões que tanto detestávamos. Mas era óbvio que ia acontecer isso, porque todo mundo sabe que boas intenções não bastam. Não adianta você, que nunca estudou medicina, ter boa vontade para operar um corpo humano e esperar que aquilo dê certo no final. Você tem boa vontade, mas não sabe fazer isso. Boas intenções não são suficientes. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar o conhecimento. E nessa época, eu entendi a famosa frase: o conhecimento liberta. E o conhecimento liberta, e é realmente verdade que os clichês, eles existem porque eles são verdadeiros. Eles são verdadeiros. Eu estudei incansavelmente tudo o que eu podia sobre o comportamento humano e o que eu descobri foi que todos os problemas de uma relação surgem porque não sabemos utilizar uma habilidade que todos possuem. Eu possuo, você também possui. Nenhum relacionamento é perfeito, pessoal, nenhum. Mas existem relacionamentos bons e existem relacionamentos ruins. Segundo, olha bem isso aqui é muito interessante, né? Segundo o maior estudo sobre a felicidade feito no mundo até hoje, tá? A qualidade das nossas relações é o principal fator, veja bem, o principal fator que determina se seremos felizes à medida que envelhecemos. Nós buscamos a felicidade, não adianta. Segundo Robert Waldinger, tá? Robert Waldinger, ele é um psiquiatra e ele é o 4º diretor dessa pesquisa que, incrivelmente, está ativa desde 1938. Ele diz, tá, isso aí é frase dele, pessoas que têm bons relacionamentos permanecem fisicamente e mentalmente mais saudáveis à medida que envelhecem, além de prosperarem profissionalmente. Ou seja, relacionamentos não só definem o quão felizes, né, o quão feliz você está, o quanto de sentido a sua vida tem, mas também é um fator determinante para a sua saúde e sucesso. Relacionamento é tudo. Talvez você nunca tenha parado para pensar no quão importante é saber se relacionar, não é? E nessa aula você realmente vai aprender qual é a base de um bom relacionamento e como fazer para melhorar a sua relação e manter isso ao longo dos anos, sem fórmulas mágicas ou técnicas de manipulação, mas entendendo o comportamento humano e como usar isso ao seu favor. Dá uma olhada aqui no que grandes pesquisadores concluíram sobre a comunicação nas relações. Grandes pesquisadores como o Villa, tá? Ele, ele reforça que a assertividade constrói, a assertividade na comunicação constrói relacionamentos
recíprocos, relacionamentos sinceros. Já o Figueiredo, que é outro grande estudioso, ele coloca de forma, sabe, muito inteligente, muito clara, que antes do amor acabar, a comunicação já estava morta, ela já não existia mais. Inclusive eu uso essa frase seguido aqui nos meus materiais. Eu acho essa frase, ela realmente define tudo. Antes do amor acabar, a comunicação já estava morta. Isso é magnífico. Outro estudioso, o Guareschi, ele já nos diz que a comunicação, ela constrói toda a nossa vida, toda a nossa realidade. Então seria muito inteligente pensar que, se eu não domino a comunicação assertiva, de que forma eu vou construir a minha realidade? Você já parou para pensar nisso? Se eu não domino a comunicação, como eu construo, sabe, as coisas lá fora? Tá? Bom, agora vem a grande revelação aqui. Preste bem atenção, tá? Para tudo que está fazendo aí, não se distrai mais, tá? Presta bem atenção. Tudo isso começa por um conhecimento chamado comunicação assertiva, tá? A comunicação é o eixo da relação. Todo mundo sabe disso. Todo mundo já sabe que a comunicação é o eixo das relações. Tudo é construído ou destruído pela forma como você se comunica, pela forma como nós nos comunicamos. Logo, eu irei explicar o que é e como você pode começar aplicando ainda hoje, de forma muito simples, mas muito eficaz, algumas técnicas que são mortais aqui, são matadoras, tá? Então, quais são os benefícios de dominar a comunicação assertiva? Antes de mais nada, eu preciso trazer isso aí para a sua consciência. Quais são os benefícios? A comunicação é o pilar principal de qualquer relacionamento. Já disse isso a maioria das pessoas sabe. Mas quero relembrar algumas coisas que irão acontecer depois que você colocar em prática. Isso é muito interessante. Tá? A primeira coisa, o seu parceiro irá te entender de primeira, sem explicações intermináveis. Isso é magnífico. Isso eu senti na pele, eu e minha esposa passamos por isso. Outra coisa, você irá transformar o seu relacionamento em uma relação leve, com admiração, com compreensão, com cumplicidade. Tá? Outra coisa, saber se comunicar vai diminuir a ansiedade e a insegurança que você sente e que muitas vezes sabotam a sua relação. Você vai quebrar aquele ciclo vicioso de reatividade e não terá mais que viver com um sentimento de arrependimento constante, que isso aí é matador, isso aí destrói a nossa vida, destrói a relação. Você vai conseguir também falar o que precisa ser dito, mas da forma certa, de maneira assim, madura, elegante, sem desgastar a relação. Você será ouvido e compreendido sem precisar gritar ou se colocar na defensiva. Você vai descobrir também como comunicar seus limites e se posicionar de maneira assertiva. Quando você, olha bem isso aqui, pessoal, olha só isso aqui, ó. Quando você evita brigas desnecessárias, tá? Quando você evita brigas desnecessárias, você economiza tempo e energia para que o relacionamento, sabe, ou seja, para o que realmente importa. Você economiza energia para o que realmente importa, seja no seu relacionamento ou na sua vida pessoal. Porque eu sei que muitos de vocês não conseguem trabalhar ou estudar quando o relacionamento está em crise. Eu sei disso porque eu também passei por isso. Eu e a minha esposa perdemos muito tempo em discussões sem solução. Discussões são necessárias, não tenha dúvida disso, mas quando nos leva a um entendimento e, principalmente, a acordos que a cada dia vão tomando, vamos dizer assim, um rumo, vão tornando a relação um lugar onde queremos estar. Muitas pessoas pensam que, para melhorar o relacionamento, os dois precisam fazer isso juntos. Muitas pessoas pensam isso, mas isso não é verdade. Eu dei esse passo antes da minha esposa, porque eu decidi que não seria mais a vítima que ficava colocando toda a culpa nela, toda a responsabilidade nela, e que eu passaria a olhar para, vamos dizer assim, para a contribuição que eu tinha nos problemas. Isso é muito importante. Você está disposto realmente a fazer o mesmo? Então digita sim aqui embaixo. Vamos lá, vamos interagir, pessoal. Se não está disposto a mudar, é melhor não desperdiçar o seu tempo aqui assistindo, tá? Não fica até o final, porque se você não está disposto, não adianta, tá? Agora, seja sincero. Seja sincero. Essas perguntas, elas são realmente para te posicionar aqui na realidade. Qual a sua contribuição para os problemas da sua relação? Você reclama demais? Você guarda o que pensa e depois explode os seus sentimentos em um momento inoportuno? Você evita falar o que te incomoda e depois fica ressentido, fica ressentida com o parceiro? Você perde a paciência com facilidade? Ou você foge de assuntos difíceis? Eu sei que pode ser difícil admitir isso. Um dia foi para mim também. Mas a verdade
é que esse padrão de comportamento não é uma falha de caráter, nem uma sentença de morte. Nós simplesmente não aprendemos em lugar nenhum como nos comunicar de maneira assertiva. Essa é a grande verdade. Tudo o que tínhamos, ou tudo o que tivemos, foram os exemplos dos nossos pais, que também não tiveram um direcionamento adequado. Eles não têm culpa por isso também. Mas hoje, você tem a chance, assim como eu tive um dia, de mudar essa história. Hoje você tem a oportunidade de ter acesso a um conteúdo que vai mostrar como criar uma realidade diferente da que você tem hoje. Uma realidade onde você se sente ouvido, você se sente compreendido, compreendida, amado, amada. Uma realidade onde os seus relacionamentos são fontes de alegria, de apoio e de compreensão. Isso é maravilhoso. A maioria das pessoas ficam surpresas ao descobrir que pode comunicar o que precisa sem que isso acabe em brigas, sem desgastar a relação, sem parecer chato, sem parecer, sabe, vamos dizer assim, mandão, mandona, e sem parecer dramático. E sabe como eu sei disso? Pela minha experiência de vida e pelos depoimentos dos meus alunos e alunas. Até vou pedir para colocar um aqui, coloca aqui que eu vou ler ali. Esse daí. Ó, esse depoimento assim, ó. Inclusive, Daniel, hoje, depois de muito tempo, eu e meu namorado tivemos, eu e meu namorado tivemos uma conversa muito profunda e sem nenhuma briga. Graças a tudo que venho aprendendo, aprendendo no seu curso. Esse relacionamento, esse relacionamento é muito importante para mim. E que felicidade saber que posso fazer coisas simples e tão eficientes para cuidar dele. Eficientes para cuidar disso aí. Pô, isso é ouro, é ouro. Eu me sinto honrado por isso. E veja o quanto a pessoa muda. Então, assim, prosseguindo aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que se melhorar a sua comunicação, agir com mais maturidade, assertividade e assumir a sua parcela de responsabilidade pelos problemas, seria possível viver um relacionamento leve, um relacionamento forte, um relacionamento duradouro? Se você acredita que fazer a sua parte, focar no que você controla, pode melhorar a sua vida, então diga sim aqui embaixo. Vai ali e comenta sim. Tá? Bom, agora fica aqui comigo porque você vai agora descobrir os segredos da comunicação que os casais de sucesso fazem consciente ou inconscientemente. Preste muita atenção agora, tá? Relaxa aí. Vamos ao segredo número 1. Segredo número 1. A nossa mente, olha bem. Bom, o segredo número... eu tenho que dar um título para ele. O segredo número 1 é o seguinte. Comece pelos fatos. Vamos botar ele aqui, ó. 1. Comece pelos fatos. Tá. Vamos lá. Muitas pessoas, assim, ó, olha só, muitas vezes, tá? A gente permite que essa questão de não começar pelos fatos tome conta da nossa comunicação. A raiz de muitos conflitos, tá, reside na nossa tendência a reagir a nossas interpretações, às nossas narrativas, ou seja, não comece pelas narrativas, comece pelos fatos. Tá? Então, a gente está tentado a reagir às nossas interpretações dos eventos, em vez de nos concentrarmos nos fatos em si. É construída uma narrativa em nossa mente. Por isso nós nos perdemos. Por isso essa importância de começar pelos fatos. Aí é o seguinte, me diga aqui, você já criou um monstro de uma situação que, que não era nada demais? Isso é natural. Qualquer pessoa já fez isso. Mas vamos lá, o que são fatos? São declarações objetivas. São declarações verificáveis e desprovidas de julgamento ou emoções. São fatos, representam o que realmente aconteceu, podendo ser realmente comprovadas por evidências. Exemplo, a reunião começou a 20 minutos ela começou com 20 minutos de atraso. Isso é um fato. Agora, o que é uma narrativa? A narrativa é a história, é a história que construímos em torno dos fatos, influenciada por nossas experiências, por nossas crenças e por nossas emoções. Elas são perigosas. As narrativas são subjetivas.
e podem distorcer a realidade. Exemplo, o atraso na reunião mostra que o meu tempo não é valorizado. Veja, isso é uma narrativa. O fato é que a reunião começou 20 minutos atrasados, mas a narrativa diz que o meu tempo ele não é valorizado. Acho que o meu tempo é lixo, isso tudo vai sendo construído. Por que começar pelos fatos, então? Isso reduz a defensividade. Tá? Apresentar fatos de forma neutra é menos ameaçador, pessoal, do que fazer acusações ou expressar julgamentos. Isso facilita a abertura, uma abertura ao diálogo e evita que a outra pessoa se coloque na defensiva. Isso cria o quê? Isso cria foco na solução. Ao manter a conversa centrada nos fatos, evitamos desviar para discussões subjetivas e improdutivas. Isso realmente permite, tá, pessoal, que as partes envolvidas nessa conversa se concentrem em encontrar soluções práticas para problemas reais. Aí tu diz assim, pô, tá, mas Daniel, eu não consegui entender isso, me dá aqui um exemplo. Tá, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Abordagem pela narrativa, esse é o jeito errado, tá? Quer ver, por exemplo, ó, você nunca me escuta, você não se importa com o que eu digo. Veja, tem acusação aqui, tem generalização, quando nunca me escuta, e também está carregado de emoções. Agora veja uma abordagem pelos fatos. Esse é o jeito certo. Olha só, notei que você estava mexendo no celular enquanto eu falava sobre os meus problemas no trabalho hoje. Isso é fato. E me senti desvalorizada por isso. Um sentimento. Podemos conversar sobre isso? É um pedido. Veja a diferença que tem aqui. A narrativa construiu um vilão no outro. E você é uma vítima. Agora os fatos não. Os fatos enquadram ambos na realidade. Fica muito mais difícil da outra pessoa entrar na defensiva. Agora, um exemplo rápido, tá? Um exemplo rápido para o ambiente assim né, ali para o ambiente ali de, vamos dizer assim, de trabalho, tá? Descreva o fato de forma concreta e observável. Por exemplo, o relatório estava incompleto e faltavam 2 dados importantes. Olha bem, o relatório estava incompleto e faltavam 2 dados. Você foi específico. Isso é aplicável em qualquer esfera de relacionamento. Especificidade. Seja específico, isso cria menos tensão no outro. Adicione seu sentimento com relação ao fato. É opcional, mas importante para criar empatia e também demonstrar vulnerabilidade. Isso humaniza a relação. Um outro exemplo aqui de trabalho, tá? Imagine que um membro da sua equipe constantemente perde prazos de entrega. Tá? Tô dando aqui exemplos de trabalho porque eles são do cotidiano, eles são mais frequentes, a gente passa muito tempo lá né, envolvido com o nosso trabalho. Se comunicado pela narrativa, você diria o seguinte: você é irresponsável e não se importa com o projeto. Isso é uma narrativa. Agora, se você se comunica pelos fatos, você diria assim: ó, eu percebi que você perdeu o prazo de entrega das últimas 3 tarefas. Isso é um fato específico. Isso está impactando o cronograma do projeto. Esse é o impacto. E nós podemos conversar sobre os desafios que você está enfrentando. Isso é humanização. Veja, o caminho que você toma aqui é muito diferente, é muito distinto, muito mais leve, porque você está se agarrando aos fatos. E nós esquecemos disso porque a nossa narrativa é muito potente. Ela entra com força mesmo e cega. Você passa a ver os outros pelas lentes da sua narrativa. Não esqueça disso. Narrativa, assim, ó, comece pelos fatos, tá? Narrativa apodrece a comunicação. Um é o vilão e o outro é vítima. E do lado de lá também está, né, tá se transformando também em vilão, e o outro também é vítima. Vira um ciclo doentio, o diálogo não avança. O segredo número 2. Vulnerabilidade ganha de imposição. Tá? Deixa eu até botar no quadro aqui. Versus imposição. Vulnerabilidade ganha de imposição. Quem me segue há mais tempo aqui no Instagram, né, já ouviu falar sobre o impositor, não é? Fui o famoso impositor, aquele que impõe tudo. Em situações de conflito, tá, pessoal, ou de discussões importantes, algumas pessoas adotam o estilo impositor.
Este padrão de comunicação é um dos principais obstáculos para os diálogos produtivos. Ele realmente impede que um diálogo que o diálogo seja realmente produtivo e pode sim destruir relacionamentos se não for identificado e corrigido. É fundamental entender que esse estilo não se limita a gritos ou agressões verbais. Ele pode se manifestar de forma sutil, mas igualmente prejudicial. Seja sincero aqui, você já disse frases como: "Você tem que parar de seguir essa mulher. Você precisa aprender a dizer não para os seus amigos." Já disse algo assim? O que é o impositor, então? Ele é a pessoa que impõe a sua vontade sem considerar a perspectiva do outro, agindo como se a sua opinião fosse a única válida. Não é difícil a gente entrar nesse modo, não. O impositor, ele usa linguagem autoritária. Você tem que. Isso é assim e pronto. Ele transmite a mensagem de que não há espaço para discussão, não há espaço para negociação. Ele ignora emoções e necessidades alheias. Ele foca apenas nos seus próprios objetivos e desconsidera o impacto das suas ações no outro. Ele cria resistência no outro, sabe, levando discussões improdutivas, tá? Ele leva a discussões improdutivas ou silêncio forçado, porque a outra pessoa se sente invalidada e desmotivada a expressar a sua opinião. Se você convive com alguém que impõe, que não deixa você se expressar, que dita as regras, você simplesmente entra num silêncio forçado. Isso não é relação. Muitas pessoas me enviam mensagens aqui no direct perguntando: Daniel, como eu faço para o meu parceiro falar? E na maioria dos casos eu respondo: para de impor as suas opiniões, tá? E desejos, opiniões e desejos. Assim ele volta a acreditar que as opiniões e os desejos dele são relevantes para você também. Daí ele volta a falar. Um exemplo em um relacionamento, quer ver? Você nunca percebe o que faz de errado. Neste caso, a generalização nunca é um tom acusatório, tá? E isso intensifica o conflito. Um outro exemplo, assim, ó, outro exemplo, assim, por que você não responde nada quando eu digo que você tem que parar de ser tão bonzinho? Olha bem, por que esse estilo é prejudicial? Por quê? Porque ele mata a segurança do diálogo. Eu falarei mais adiante sobre a segurança, tá? O parceiro, ele se sente atacado, desrespeitado, ele tende a se fechar ou revidar, criando um ciclo vicioso de comunicação negativa. A longo prazo, tá, pessoal, isso pode levar, realmente pode levar ao desgaste da relação, não tem jeito, e a perda da confiança. Outra coisa, gera ressentimento. A imposição gera ressentimento. Mesmo que o impositor vença a discussão, o outro acumula frustração, minando a confiança, alimentando sentimentos negativos que podem se manifestar de outras formas, como passividade, agressividade, ou passividade agressiva, silêncio absoluto, ou distanciamento emocional. Aí depois a outra pessoa fica pensando: mas por que essa pessoa está tão distante de mim? Mas olha para si, você está sendo impositor, você está impondo as suas ideias. Veja bem, olhe para si primeiro. Tá? O impositor, ele tem um problema, ele bloqueia soluções criativas. Tá? Diálogos saudáveis exigem colaboração, pessoal, não dominação. Não existe isso. Quando uma pessoa impõe sua vontade, as outras se sentem desmotivadas a contribuir com ideias, limitando o potencial de encontrar soluções que atendam a ambos. Mas, Daniel, como eu mudo isso? Troque a linguagem de controle por convite. Troque a linguagem de controle por convite. Por exemplo, você tem que parar de sair com seus amigos e focar em nós. Tom acusatório e exigente. Troque por eu me sinto sozinha, por exemplo. Eu me sinto sozinho quando você sai toda a semana. Podemos achar um equilíbrio? Expressa o sentimento de forma honesta e convida para uma solução. Veja bem, eu me sinto sozinho quando você sai toda a semana. Podemos achar um equilíbrio? Veja, isso expressa sentimento, sabe? De forma honesta e convida a busca por uma solução. Adote uma curiosidade genuína. Olha bem, o que é isso? Em vez de dar ordens, pergunte: como você vê essa situação? Tá? Isso demonstra interesse, pessoal, em entender a perspectiva do outro.
O que seria justo, ou seja, o que seria justo para nós dois? Tá? O que seria justo para os dois? Foca em encontrar uma solução que atenda às necessidades de ambos, sabe? Que gere um terceiro reservatório de ideias. Isso eu explico lá no DCA. Outra coisa, reconheça o seu papel nos conflitos. Por exemplo, talvez eu tenha sido ríspido antes. Aí você diz assim, me explique o seu lado. Eu quero entender. Veja bem, talvez eu tenha sido ríspido antes. Me explique o seu lado, eu quero entender isso. Isso demonstra humildade, isso demonstra disposição para aprender. Anotou aí? Anotou tudo aí? Agora vamos ver o erro número 3, o segredo número 3, desculpa. O segredo número 3, peça por aquilo que você quer e não por aquilo que você não quer. Deixa eu anotar aqui. 3, fazer pedidos. Agora vamos ao 3 aqui. Antes de eu explicar esse pilar, seja sincero aí com você. Você já fez pedidos parecidos com esse aqui, ó. Eu não queria, vou dar um exemplo aqui, eu não queria que você passasse tanto tempo com seus amigos no final de semana. Você já fez algum pedido assim? Ou se não, eu gostaria que você não ficasse tanto tempo no celular. Já deve ter feito algo assim também. Ou indo mais além, eu queria que você não largasse a toalha molhada em cima da cama. Eu não queria que a sua mãe viesse para cá todo final de semana. Sabe o que o que todos esses pedidos têm em comum? Você está pedindo por aquilo que você não quer. Ah, mas não é isso aí, Daniel, que eu tenho que fazer? Não, você está pedindo por aquilo que você não quer. Já tinha pensado nisso antes? Quem ficar até o final aqui vai receber gratuitamente eu preciso avisar isso aqui, tá? Vai receber gratuitamente uma análise de um diálogo real enviado por uma aluna do DCA. E através desse diálogo, dessa análise, desculpa, você vai entender melhor o que eu estou ensinando aqui. Fica até o final para receber esse material, porque ele vale ouro. Vamos lá, continuando aqui. Então, se você não quer, por exemplo, que o seu namorado fique tanto tempo com os amigos no final de semana, o que você realmente quer, então? Agora você já deve estar captando a mensagem. O que você realmente quer? Se você não quer que ele largue a toalha molhada em cima da cama, onde que você realmente quer que ele largue a toalha? Madre Teresa de Calcutá, acho que todo mundo conhece, essa nobre senhora, certa vez foi convidada por uma passeata contra a guerra no Líbano, em 1981, 82, se não me engano. E ela respondeu assim: se vocês me convidarem para uma passeata a favor da paz, eu irei com muito prazer. Percebe a diferença? Convidaram ela para uma passeata contra a guerra. Ela diz, me convide para uma passeata a favor da paz que eu irei. Ou seja, me peçam aquilo que vocês querem. Queremos a paz? A maioria das pessoas vivem pedindo por aquilo que não querem, pessoal. Por não querem, e elas não entendem por que seus pedidos não são atendidos. Antes de pedir algo ao seu parceiro, pense naquilo que você quer. Vou te dar um exemplo. Minha esposa, uma vez, ela me pediu que eu parasse de trabalhar tanto. Teve uma época que eu trabalhei demais. E eu parei. Eu parei de ficar até tarde no escritório. Só que eu entrei num curso eu entrei num curso ali de violão, adoro, sabe, instrumentos musicais, e ficava todos os dias, praticamente todos os dias depois do horário, eu ficava trancado numa sala em casa estudando o instrumento. Não adiantou nada para ela. Por quê? Porque ela queria que eu ficasse mais tempo com ela. Pegou essa chave aí? Extremamente valiosa, leve isso para sua vida. Aprenda a pedir o que você quer. Aí realmente o seu pedido será interpretado, será entendido, recebido, processado e aceito pelo outro. Vamos aqui ao quarto segredo, tá? Quarto segredo é sentimentos conectam, tá? Pensamentos afastam. Então a gente pode botar aqui que o quarto é sentimentos versus pensamentos. Sentimento versus pensamentos. Bom, sentimentos conectam, pensamentos afastam. Seja sincero com você. Você já disse alguma frase dessas aqui? Sinto que você não me dá atenção o suficiente. Já disse algo assim?
Ou tenho te sentido distante ultimamente. Esse tipo de coisa eu recebo muito aqui no meu Instagram, e que as pessoas dizem, eu tenho sentido que ele está distante ultimamente. Ou se não, ou se não sinto que você não se importa tanto assim com o nosso relacionamento. Todas essas frases são acusações disfarçadas de sentimentos, pessoal. Você pensa estar sendo vulnerável, expressando o que sente, mas na verdade está expressando um pensamento e colocando o outro na defensiva. Pega essa chave agora aqui, ó. Você não sente o seu parceiro distante. Você pensa que ele está distante. Você julga que ele está distante, baseado no que você considera ideal. Talvez você esteja se sentindo desvalorizada, carente, triste. Percebe a diferença? A vulnerabilidade conecta, enquanto a acusação desconecta. Pegou isso aí? Se sim, escreve sim aqui no chat. Vulnerabilidade conecta, enquanto a acusação desconecta. E pensamentos muitas vezes estão tomados por acusação, por julgamento. Quando você comunica pensamentos, você afasta o outro. Porque nossos pensamentos são acusações, pessoal. O outro se sente ofendido e a conexão entre o casal diminui. Eu penso que o outro está distante. É diferente do que eu me sinto sozinho. É muito diferente. Isso gera um ciclo de brigas sem fim, sem fim. E com o passar do tempo, tá? A, vamos dizer assim, a relação, ela, ela fica totalmente desgastada, tá? Fica totalmente desgastada por um problema que era evitável e fácil de resolver. Por isso, foque nos seus sentimentos e fale sobre eles sem responsabilizar o outro. Isso evita que o outro entre na defensiva. É muito importante darmos nomes aos sentimentos e expressá-los de forma que o outro não se sinta totalmente responsável por isso. Por exemplo, ao invés de dizer assim, estou triste porque você não me atendeu hoje, você diz, eu estou triste porque eu gostaria de receber mais atenção. Veja a diferença. Eu estou triste porque você não me atendeu hoje. Mas eu não podia, pô, que saco, pô, tem que estar te atendendo na hora que tu quer. Olha a diferença agora. Eu estou triste porque eu gostaria de receber mais atenção sua. É uma conexão automática. Veja, isso é magnífico, pessoal. Note que você se responsabilizou pelo que você sente. Sente e precisa. Isso muda o jogo. O outro vai, o outro não vai conseguir reagir de forma defensiva. Porque falar sobre o que sentimos, sem responsabilizar o outro, cria uma ponte ao invés de um muro. Tá? Pega essa chave aí, se responsabilize pelo que você sente e não fale sobre julgamentos, ou seja, sobre pensamentos. Eu sinto, você disse assim, não, eu me sinto sozinho porque eu gostaria de mais atenção sua. A pessoa vai se conectar contigo automaticamente. Não vai se sentir acusada, não vai se sentir julgada, rotulada, não vai usar generalizações, você nunca fica perto de mim. Isso tudo afasta. Comunica o que você sente de fato. Vamos aqui agora para o segredo número 5. Tá? O segundo é gerar segurança. É um superpoder, tá? Vamos falar assim, tá? 5. Segurança no diálogo. Segurança nos diálogos. Tá? Antes de eu começar aqui, seja sincero com você mesmo e seja sincero. Muito sincero. Você já disse frases como, você está exagerando, isso é bobagem. Você já disse isso em algum momento, não? Então comenta aqui, tá? A tua interação aqui, ela me motiva. Você está exagerando, isso é bobagem. Então como gerar uma segurança no diálogo? O conceito de segurança psicológica, ele é o alicerce de conversas difíceis. Alicerce de conversas difíceis, veja bem. Sem a segurança, mesmo discussões bem intencionadas viram conflitos destrutivos. A segurança no diálogo, ela permite que as pessoas se sintam à vontade para expressar as suas opiniões, preocupações, sentimentos, sem medo de retaliações ou julgamentos. Por isso, em muitas relações, tem um que que se cala, você não consegue fazer com que aquela criatura fale algo, porque aquela pessoa não se sente segura mais conversando contigo. E tem casamentos, relacionamentos que se arrastam por décadas assim. O homem já não fala mais nada, a mulher já não fala mais nada, porque não adianta, porque ela não se sente segura para falar, o homem não se sente seguro para falar, então vão empurrando com a barriga. Veja o que acontece quando você não sabe como gerar insegurança. A primeira coisa é o silêncio. O parceiro se cala.
Ele se cala para evitar conflitos e acumula ressentimentos que pode explodir. Eles podem realmente explodir mais tarde, tá? Em ambientes de trabalho, o silêncio pode levar à falta de feedback, tá? E à estagnação. A pessoa não cresce. Segunda coisa, a falta de segurança pode gerar violência, tá? Violência. Reações agressivas, gritos, ironia, sarcasmo, tá? Sarcasmo, por se sentir ameaçado ou incompreendido. A violência pode escalar rapidamente e, com certeza, danificar permanentemente o relacionamento. Veja como criar, então, e manter esse ambiente seguro em relacionamentos pessoais e profissionais, tá? Veja isso aí. Então, assim, ó, o primeiro passo para criar uma segurança, assim, ó, melhore a sua observação, ou seja, monitore os sinais de alerta. Primeiramente, no outro. Observe o outro. Ele cruzou os braços, ele está indicando um fechamento. Evitou contato visual, sinal de desconforto ou desinteresse. Respostas curtas e monossilábicas, tipo, tanto faz, não sei, pode ser, e assim por diante. Isso tudo são sinais de que a segurança está sendo ameaçada naquele diálogo. Depois observe você. Voz elevada, sinal de frustração ou raiva, tá? Ou senão pensamentos do tipo, ele nunca me entende, indicando falta de empatia e predisposição negativa. Eu vou dar um exemplo prático aqui, nas discussões amorosas, tá? Situação. Seu parceiro esqueceu o seu aniversário, por exemplo. Como seria sem a segurança no diálogo? Seria assim, ó. Você nunca se importa comigo? É sempre assim, você é um egoísta. Ataque pessoal, defensividade imediata, né? E contra-ataque. Tudo isso tem nessa pequena frase. Você nunca se importa comigo, é sempre assim. Você é um egoísta. Como que você vai manter a segurança agora? Não tem mais como. A outra pessoa, em muitos casos, não vai nem responder. Não vai nem falar com você. Aí você vai dizer depois, mas ele não fala comigo, eu não consigo resolver os conflitos porque ele não fala comigo, mas também, olha a forma como você aborda. Não, impossível. Se você quer resolver um problema, nunca vai resolver assim. Segurança é tudo. Você não traz a segurança dessa forma. Agora, com segurança, seria diferente. Seria assim, ó. Não estou te acusando de ser uma pessoa ruim ou de não se importar comigo. Só quero compartilhar algo que me magoou e que é importante para mim. Veja, fato, sentimentos e a sua intenção no diálogo. Quando o nosso aniversário de namoro passou em branco, esse é o fato. Eu me senti desvalorizado e triste. Ou seja, botou o sentimento, não acusou ninguém, você se sentiu assim. Aí você faz agora um convite. Como você vê isso? Foi um mal-entendido? Há alguma razão especial para você ter esquecido? Veja, você abre uma porta, você cria um vínculo, uma ligação, essa pessoa se sente segura para falar sobre. Ela pode dizer, realmente eu esqueci. Eu estava muito ocupada. Ela vai começar a botar para fora aquilo que está dentro dela, aquilo que está vivo nela. Segurança no diálogo é igual a respeito, mais propósito comum, mais vulnerabilidade, mais empatia. Isso é segurança. Respeito, propósito comum, tem que ter um objetivo comum, vulnerabilidade, expressar os sentimentos sem responsabilidade e empatia, criando pontes, senão não adianta. Quando o outro se sente ouvido, valorizado, compreendido e seguro, até os conflitos mais difíceis se transformam em oportunidades de conexão, crescimento e fortalecimento do relacionamento. A segurança é a base para a confiança e a intimidade. Não esqueça disso. Segurança é a base para a confiança e para a intimidade. Faça o outro falar, mas ele só vai falar se ele estiver seguro. Agora vamos ao último tópico aqui, que é o segredo número 6. Conversar sobre o problema assim que o problema surge. Então a gente pode chamar esse número 6 aqui de problema versus tempo. Problema versus tempo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Vamos pegar aqui a nossa personagem fictícia aqui, que sabe que eu sempre uso nos meus stories, aqui nas minhas aulas. Mônica. O Eduardo e a Mônica é o nosso casal aqui, tá? Mônica, tá? Nossa personagem aqui. Ela está magoada, mas tem medo de ser taxada de hipersensível. Se for conversar sobre o que ela precisa conversar com o Eduardo, o seu parceiro. Ou seja, ela tá magoada, mas ela tem medo de falar e ser taxada como uma pessoa
sabe? Que tá sempre reclamando ou hipersensível, então ela não fala nada. Assim, o que acontece? Ela alterna entre esconder os sentimentos e fazer microagressões. De alguma forma, Mônica acredita que não falar o que sente e fazer essas microagressões irá resolver o problema. Veja bem, isso é extremamente comum, pessoal. Ela não sabe o motivo de estar acontecendo isso tudo, tá? Ela não sabe o motivo de estar acontecendo isso. Porque é um comportamento automático. Se ela se questionasse, tipo assim, por que eu estou evitando falar o que me incomoda? Enquanto eu fico fazendo microagressões, desgastando meu relacionamento? Por que eu faço isso? Se você não conversar sobre os problemas que vem enfrentando com o seu parceiro, com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, com a sua sogra, enfim, esses problemas vão desaparecer num passe de mágica? Seja sincero, você acha isso? Claro que não. Pelo contrário, eles se tornarão as lentes pelas quais você passa a enxergar a outra pessoa. E o modo como você a enxerga transparece no modo como você se comunica com ela. Veja, pessoal, tem uma ligação direta. Isso está fazendo sentido para você? Então, responde sim aqui no chat. Seu ressentimento, tá? Ou seja, esse ressentimento da Mônica, tá? O seu ressentimento se infiltrará no seu modo de tratar a outra pessoa. Por exemplo, vai passar menos tempo com ela, sem pensar duas vezes, vai passar a acusá-la de desonestidade ou egoísmo, ou então negará informações, afeto, negará afeto. No lado oposto da evitação, temos o problema de lidar mal com as conversas difíceis. Ou seja, de um lado você evita a conversa difícil, do outro lado você lida mal com ela. Você não sabe a conversa difícil. Nesses momentos difíceis, somos as piores pessoas possíveis. Exageramos, gritamos, nos retraímos, dizemos coisas das quais nós vamos nos arrepender mais cedo ou mais tarde. A triste ironia disso, pessoal, a triste ironia das conversas difíceis é que quando mais importa, agimos do pior modo. E por quê? Pega mais uma chave agora aqui. Todas as coisas que nos incomodam nas relações não eram tão grandes assim que elas surgiram. Elas se tornaram grandes na medida em que evitamos falar, achando que tudo vai se resolver por conta própria. Ilusão pensar isso. Tenha uma conversa decisiva sempre que o problema surgir. Não espere muito, né? Por quê? Porque o tempo fará com que as suas emoções se intoxiquem e passem a ditar as regras do seu comportamento e da sua comunicação. Então, assim, ó, eu vou pedir para colocar uns gráficos aqui que eu preparei para você ter noção do que acontece com a gente com o passar do tempo, tá? Só dá uma olhada nesses gráficos que vão aparecer nesse canto acho que da tela. Isso, coloca aqui nesse canto aqui, ó, tá? Se você olhar agora aqui, você vai perceber que as emoções vão se intoxicando até que o afastamento acontece e o problema passa para a relação de fato. Começa com um desconforto. E é nesse momento que você deve falar, sem medo, utilizando as técnicas certas, né? Se você não falar nada e deixar passar o tempo, o resultado inevitavelmente é o afastamento. Não existe, não existe outra forma de lidar com isso. Mais cedo ou mais tarde, pode levar um mês, pode levar 10 anos, pode levar 30 anos, você vai se afastar. Quanto mais você espera para falar, mais vai desabafar com os outros. Isso é outro aspecto negativo disso. Você começa a, sabe, a fazer fofoca da outra pessoa nos corredores ali do teu trabalho, começa a falar mal do teu parceiro ali pros parentes dele, tá? E tem aqueles casos, por exemplo, em que a sogra é metida, tá? Vamos pegar esse exemplo, a sogra é metida, vai lá e se mete na tua vida, na tua casa, tá? E é sem noção, e você, ao invés de resolver isso diretamente com ela, não, você comete um erro clássico. Você vai falar mal da sua sogra para o seu parceiro, que é filho dela. Claro que pode ser o inverso também, né? Que é filho dela. E agora você arrumou um outro problema. Agora você é a chata que está falando mal da mãe do seu parceiro. Com raras exceções, nenhum filho gosta que fale mal da sua mãe. Isso é só um exemplo de como você pode entrar no dilema do novo problema, por justamente se calar diante daquilo que deveria ser falado na hora em que surgiu, com as emoções ainda brandas, com muito mais tranquilidade. Antes o problema era só com a sogra. Agora o problema
é da sua relação. Veja bem, o problema estava isolado. Agora ele é da sua relação. Comenta assim aqui se fez sentido para você isso, tá? Já tem muita gente aqui. Realmente. Sônia comentando aqui, Camila, faz todo sentido isso. Minha sogra é assim. Não é fácil. Agora seja sincera aqui, ó, e responde essas perguntas aqui, que eu vou fazer para você agora. Toma água aqui que eu tô com a garganta seca. Você tem evitado conversas difíceis? Você foge do conflito com medo de piorar a situação? Agora pense nas relações nas quais você não tem coragem de falar o que te incomoda, ou tem vergonha. Você percebe algumas dessas situações acontecendo com você? Tá? Olha bem, emoções reprimidas, você sente isso? Ressentimento? Está passando por isso também? Manipulações? Decisões ruins? Isso é muito importante a gente ressaltar aqui. Trabalho mal feito, porque se você não se expressa com aquilo que está te incomodando, isso vai te afetar de todas as formas. Relacionamentos que acabam porque você se calou. Você se transformando em vilão porque decidiu chutar o pau da barraca na hora errada. Agora você é a pessoa, sabe, barraqueira, que sai xingando todo mundo, mas também você deixou as suas emoções se intoxicarem. Lembra dos gráficos? É muito simples. Fuja das conversas difíceis e sofrerá as consequências. Enfrente-as do jeito errado, sofrerá as consequências também. Enfrente-as do jeito certo e resolva a situação e veja o seu relacionamento e a sua vida se transformar. Estes 6 segredos, se aplicados de maneira errada, veja bem, se aplicados de maneira errada, eles formam uma combinação perfeita para destruir qualquer relacionamento. Agora, se estes 6 segredos aplicados da forma certa, tá? Com certeza eles formam uma combinação perfeita para construir parceria, compreensão, admiração. 6 erros fáceis de serem evitados. E você viu aqui como evitá-los. Funcionou para mim. Funcionou para centenas de pessoas que estão no método DCA. E vai funcionar também para você, eu tenho certeza disso. Não tenho dúvida nenhuma. Vamos mudar isso? Vamos mudar a tua história? Digita assim aqui embaixo. Tá? Bom, agora sim, ó. Deixa eu tomar mais uma água aqui que eu tô. Ai. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Deixa eu abrir o meu coração aqui para você. Eu e a Maria, minha esposa, nós passamos por altos e baixos, que quase nos separaram. Brigávamos tanto que teve época que parecia insuportável. Às vezes ninguém acredita quando vê como estamos hoje, jurando que foi coisa do destino, deu certo. Mas precisei aprender tudo sobre comunicação para chegarmos aqui. Nós tivemos que aprender. Os meus filhos provavelmente não existiriam. Se eu não tivesse descoberto o que eu sei sobre comunicação assertiva. Eu teria passado, ou seja, eu teria pensado que a Maria não serve para mim. Ela também teria pensado que eu não sirvo para ela. E teríamos cada um seguido um caminho distinto. Nossa família não existiria, ou seja, nada disso existiria, eu não estaria aqui agora. Muita gente termina relacionamentos acreditando que não tem mais solução. Mas aí enfrentam, ah, eles enfrentam um novo problema. Entram em uma nova relação e adivinhem, as mesmas tretas aparecem. Os problemas são iguais ou parecidos. Você sabe por quê? Porque você continua a mesma pessoa. Você continua agindo e se comunicando da mesma forma. É óbvio que os problemas irão se repetir, não tem dúvida disso. Isso acontece também na carreira profissional, porque não adianta, a gente não evolui, sabe? Mesmo estudando, se especializando, por que a gente não evolui? Pela falta de habilidade de se posicionar nas relações. O segredo está em aprender o verdadeiro pilar de qualquer relação sólida, a comunicação assertiva. É por isso que eu criei o método DCA, para mostrar realmente esse caminho de construção verdadeira. Tá? A importância da comunicação assertiva, isso é extremamente relevante. Tá? Se você está ou já esteve em um relacionamento,
você sabe que é verdade quando eu digo que a comunicação é a base de qualquer relacionamento. E quando se trata de comunicação, boas intenções não bastam, já falei lá atrás isso. É necessário conhecimento e direcionamento. Olha só esses depoimentos aqui que, que eu vou falar agora, que são depoimentos de alunos. Eu vou pedir pro pessoal, eu vou falando sobre eles aqui, que eles estão aparecendo aqui na minha tela do lado aqui. Olha só. Isso, coloca um ali. Olha só esse depoimento aqui, ó. Depois que iniciei o curso DCA, passei a entender e gerenciar melhor minhas emoções. Me compreender e compreender o meu noivo. Não brigamos mais e passamos a ter mais diálogo sobre tudo. A relação se tornou mais leve, estamos muito mais unidos e conectados. Gratidão, Daniel, por compartilhar o seu conhecimento. Bota o 2 ali. Aqui, tá. Percebi quanto de responsabilidade eu tinha. Quantas vezes você descrevia situações e parecia a gente? Quanta coisa eu não percebia e não sabia mudar. Eu terminei porque não via mais jeito, mas venci meu orgulho e fui atrás dele. Voltamos a conversar, dessa vez de uma forma completamente diferente, porque eu sabia fazer diferente. Colocamos tudo em pratos limpos. Aquelas aulas sobre conversas difíceis foram essenciais para mim. Pô, que legal. Decidimos iniciar um novo relacionamento e ontem, pela primeira vez, assistimos juntos sua aula. Passou um filme pela minha cabeça. Muito obrigado. Agradeço a você, sua equipe, sua família e a Deus pelo dom da sua vida e você cumprir a sua missão tão brilhante. Pode ter certeza que você faz a diferença na vida de muitas famílias. Esse depoimento, quando eu li, eu fiquei muito emocionado. Um outro depoimento legal aqui, ó, nós estamos com alguns problemas de comunicação no relacionamento e tivemos uma conversa bem franca semana passada. Foi a primeira vez que conseguimos conversar sem brigar, olha só, porque escutei todas as críticas sem trazer para o pessoal. Quando ele se irritava, eu mantive a calma. Busquei ouvir para entender e não para rebater, sem me culpar e sem culpá-lo. Aquilo que eu expliquei antes. Tive que dizer coisas bem duras para ele, mas que foram bem recebidas pela forma como eu disse. Foi a primeira conversa em 2 anos que consegui tratar de todos os assuntos e não acabou em briga. Isso é magnífico. Tem um último aqui, ó. Isso, coloca o último ali. Aqui. Agora isso pode estar nessa tela aqui. Tá. Me senti muito bem numa situação desconfortável. Me senti muito bem numa situação desagradável com o meu noivo, graças a esse curso de comunicação assertiva. Achava que não surtia efeito, mas não poderia ter comprado um curso melhor. Ter um olhar de empatia para cada situação desagradável que vivemos é saber resolver, e saber resolver da melhor maneira é a melhor coisa. Obrigado por se disponibilizar para isso. Esse feedback, além de reforçar, tá, pessoal, o poder da comunicação assertiva, ele me faz acreditar que eu posso ajudar ainda mais pessoas. Esses relatos são de alunas do DCA, tá? DCA significa dominando a comunicação assertiva. DCA, dominando a comunicação assertiva. Esses depoimentos são apenas alguns, tá? De dezenas, centenas até que eu tenho aqui no meu celular. O DCA é um método simples, rápido, porém eficaz. Tá? São 6 módulos. O DCA são 6 módulos. Conforme eu vou falando aqui, o pessoal vai colocando os cards aqui para vocês terem uma visão melhor. São 6 módulos. As aulas elas são gravadas e você pode assistir quantas vezes julgar necessário, tá? Durante um ano inteiro. Além disso, você terá acesso a todas as atualizações nesse período e acesso vitalício aos materiais de apoio. É seu. Você vai lá, entra na aula, baixa o material, é seu. No primeiro módulo, você irá descobrir como identificar o que você está sentindo para conseguir se expressar de maneira assertiva. Sabe? Vai descobrir como fazer um pedido de maneira certa. Lembra que a gente falou aqui do né, que é o item 3 aqui? Isso é muito importante, né? Vai descobrir o momento certo de falar sobre determinado assunto. No segundo módulo, você vai descobrir como fazer observações para o seu parceiro sem que ele se sinta julgado. Você vai descobrir por que a maioria das conversas terminam em discussões e como acabar com esse ciclo, porque isso é um ciclo, tá? E irá também descobrir como parar de brigar por bobagens e
também parar de desgastar a sua relação por causa disso, tá? No terceiro módulo, você irá entender as diferenças de comunicação entre os homens e as mulheres. Em muitas situações, você não entende o seu parceiro porque você não pensa como um homem, certo? E ele não te entende porque ele não pensa como uma mulher. E no final, vocês acabam se estressando simplesmente por falta de conhecimento sobre essas diferenças, tá? No quarto módulo, você vai encontrar exercícios práticos para testar tudo que você aprendeu até aqui, tá? São várias questões, é para você fixar mesmo. No quinto módulo, você vai aprender como conduzir conversas difíceis a respeito de temas delicados para o relacionamento e que muitas vezes você evita falar por medo da reação do outro. Foi um dos tópicos que eu falei antes ali. Por exemplo, falar sobre um comportamento que você precisa que seu parceiro mude, mas você não tem coragem de falar. Esse módulo é excepcional. Você também vai descobrir como se posicionar e fazer acordos que melhorem a qualidade do relacionamento. Quando você domina essa habilidade, você passa a ser respeitado em todas as relações. Pode acreditar nisso. Dominar conversas difíceis é um poder. Vai entender também o poder das narrativas, aquilo que eu falei antes que criamos, e o quanto elas influenciam na nossa forma de se comunicar. Vai perceber que a maioria dos atritos nascem dessas narrativas. No sexto módulo, você vai ter acesso a 4 livros virtuais, que são conhecimentos complementares aos módulos anteriores. O primeiro é sobre como definir e agir pelos seus valores inegociáveis. Isso é muito importante. O segundo é sobre como ter mais controle das suas próprias emoções. O terceiro é para você se inspirar com uma história de um casal que enfrenta desafios e supera juntos, tá? E o quarto é sobre comunicação assertiva, o eixo das relações. É um detalhamento maior sobre a comunicação assertiva. No sétimo módulo, são 4 aulas bônus sobre assuntos complementares também, de muita importância, sobre maturidade, sobre perdão, sobre valores e sobre os controles das emoções, como lidar com elas. No oitavo módulo, é uma trilha de desafios para você fazer um por semana e ter um direcionamento melhor de por onde começar isso tudo, tá? Onde começa a sua mudança de comportamento, certo? Esses desafios, eles são assim, a primeira semana é como diminuir as explosões de raiva. A segunda semana é como expressar sentimentos e não pensamentos, lembra que a gente falou também, certo? A terceira semana é acabar com os mal-entendidos, que isso aí é de praxe, né? A quarta semana é não diga nada de negativo. É um exercício excepcional. O DCA, pessoal, é extremamente eficaz, porque eu vivi o que ensino. Eu não ensino só teoria, porque eu sei como esses problemas acontecem na prática e como resolvê-los com a comunicação assertiva. Eu vivi essa transformação. Eu estou casado há 31 anos e você acha que foi sempre assim tranquilo o meu relacionamento? Claro que não. Mas eu e a minha esposa transpomos as barreiras da falta de habilidade em se comunicar. E há mais de duas décadas, nós desfrutamos de uma relação que realmente ambos querem estar. É sempre tranquilo? Claro que não. Sempre teremos divergências, mas mas a diferença, por assim dizer, né? A diferença é que hoje, é que agora, nós sabemos como resolver. Sem grito, sem ofensa, sem cara feia, sem cara fechada, sem ataques, sem mágoas, ressentimentos. É uma habilidade incrível, incrível. Eu posso dizer porque eu vivo isso, a gente vive até hoje isso, eu e a minha esposa. Bom, o valor do DCA, indo direto ao ponto, o valor do DCA hoje, ele é R$ 697, mas só um pouquinho. Para quem assistiu essa aula aqui, para quem ficou até o fim aqui, tem as condições especiais, sempre tem, tá? Você vai levar, tá? Você vai levar de bônus meu curso sobre como lidar com o ciúme e como lidar com uma pessoa ciumenta. Isso é muito importante, tá? Esse curso, só esse curso isoladamente, ele é comercializado a 397. Tá? 697 lá, mais 397 aqui. Vai fazendo a conta que depois você vai ver a grande oferta. O meu livro virtual Crianças em Corpos de Adultos. Esse livro é excepcional, é um guia para a maturidade psicológica. Esse livro ele é exclusivo, não está à venda, não tem esse livro em lugar nenhum. Ele é só para quem entra para o DCA, ou se não para o MCI, certo? Esse livro eletrônico ele fala sobre como alcançar a maturidade psicológica, ter mais facilidade de se comunicar e receber a admiração das pessoas à sua volta. Esse livro, isoladamente, ele é vendido a R$ 97.
Tudo isso que eu falei agora aqui sairia hoje por R$ 1.191. Mas para quem assistiu até aqui e tomar a decisão agora, o DCA completo, mas todos os bônus, veja bem, completo, mas todos os bônus, por apenas 12 vezes de R$ 39,70 ou R$ 397 à vista. Veja, esse valor é ínfimo diante do poder da transformação que o DCA pode ter em sua vida. Antes de eu liberar o link aqui na tela, eu quero enfatizar o seguinte: os bônus só serão válidos se você entrar nos próximos minutos, tá? Isso é regra. Se você quer realmente descobrir como ter mais compreensão, ser uma pessoa mais agradável, receber mais respeito e admiração das pessoas, clique no link abaixo e se torne aluno ou aluna do DCA. Um aviso importante aqui, preste atenção. Para quem está nos grupos de WhatsApp, confie somente nos administradores. Ninguém vai chamar você no privado oferecendo o DCA pela metade do preço ou por um valor muito abaixo, ou com desconto. Confie somente nos administradores. Agora eu vou disponibilizar para você os 2 presentes que eu prometi. Você vai receber por e-mail o e-book exclusivo sobre comunicação no ambiente de trabalho e uma análise feita por mim sobre um diálogo real enviado por um aluno do método DCA. É um material preciosíssimo e eu tenho certeza que será realmente muito útil e transformador para você. Um convite para se tornar um aluno, uma aluna do DCA foi feito. Agora está em suas mãos a decisão de continuar do jeito que está ou escolher um caminho de transformação que eu vou te ajudar a trilhar. A escolha é sua. Lembre-se de uma coisa. Antes da comunicação, vou dizer assim, antes do amor morrer, a comunicação já estava morta. Não esqueça disso. Antes do amor morrer, a comunicação já estava morta. Eu só tenho a agradecer pela presença de todos até aqui. Desejo a todos mesmo, uma ótima noite. E nos vemos em breve lá no DCA. Deus abençoe a todos com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade na vida de vocês. Grande abraço. Nos vemos em breve.